Boa noite. Olá, boa noite. É um prazer recebê-las. Vejo que a nossa convidada já está aqui, a Patrícia, que é terapeuta ocupacional, que vai conversar conosco essa noite sobre a sua praxis referente à terapia ocupacional. Eu já vou chamar a Patrícia para nós começarmos a nossa conversa da noite de hoje. Obrigada pela presença. Patrícia, eu vou já te chamar, porque a gente já pode começar conversando. Se nós tivermos outras pessoas a assistir, que espero que sim, ao nosso bate-papo. Então, se necessário, nós retomamos algumas coisas, certo? Olá, Andri. Olá. Oi, eu tô aparecendo? Que pra mim ficou preto Tá? aqui. Eu não tô me enxergando. Não estás aparecendo. A imagem está um pouquinho escura, mas tu estás Tá aparecendo. completamente escura pra mim, eu não tô me vendo. E não era pra estar Tu assim. queres, tu queres que eu derrube, encerre para te chamar de novo? Eu saio aqui, daí tu me chama em vez de eu chamar. Pode ser? Tá bom, pode ser. Vou chamar a Patrícia então, para ver se agora ela consegue uma iluminação melhor. Então, É, consegues? Não? nadinha, eu não tô me vendo. Mas tu estás bem enquadrada, te enxergamos bem. Acredito que para ti poder me enxergar, tu consegues me enxergar para Sim, eu poder tô te falar? enxergando. Aham, Sim. Então já facilita, né, a nossa aham, conversa. com certeza. Eu estou muito feliz em te receber, em poder conversar pessoalmente contigo, porque nós temos aí uma fala virtual, né, acredito que desde do início do ano passado, por aí, ou pelo menos por meados de abril, talvez, do ano passado, onde nós, pela Habilitas, procuramos essa aproximação com os colegas terapeutas ocupacionais, sabedores da importância dessa nossa relação na abordagem aos pacientes, aos clientes que nos procuram para o acompanhamento, principalmente na nossa área de maior expertise que a Habilitas tem, que é voltada principalmente para as pessoas que apresentam alguma deficiência, principalmente na área da fisioterapia e das pessoas com deficiência neuromotoras também, né? Então, num primeiro momento, eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Nós temos a última live, a terceira live, então, nesse mês de comemoração ao aniversário dos 7 anos da Habilitas, que eu falo assim com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer de termos esses encontros, de termos tido essa possibilidade, essa oportunidade, através desse recurso que o Instagram nos oferece de poder conversar sobre coisas que nós gostamos, né? E por estar falando pela Habilitas, conversar principalmente sobre a atuação dos profissionais na fisioterapia e agora finalizando com a tua presença, com chave de ouro, né, dessa nossa
aproximação com toda a honra com a terapia ocupacional. Então, Patrícia, eu gostaria que tu, por favor, te apresentasses às pessoas que estão aqui já nos acompanhando e também Uhum. dizer que essa live vai ficar gravada, então outras pessoas que tenham a vontade, né, de escutar esse nosso bate-papo para te conhecer um pouco mais também. Certo. Quero começar primeiro agradecendo por estar participando deste momento da clínica, né? Uma honra poder estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre o que eu amo mais de fazer, que é a terapia ocupacional. E estar com vocês nessa comemoração, né, de aniversário da clínica. Fico muito feliz pelo convite, né? Obrigada a nós por teres aceitado. E para mim sempre é uma alegria poder falar da terapia ocupacional, né? Até porque, apesar da gente trilhar no mesmo caminho de tempo junto com a fisioterapia, né? Trilharmos com o mesmo conselho, termos afinidade em várias áreas de atuação, nós não somos tão divulgados, né? Tão, como é que eu posso, né, explicar? Mas assim, a gente não tem uma divulgação massiva na mídia ou entre os leigos sobre o que é terapia ocupacional, e quando se escuta, ainda é com termos ainda pejorativos da relação da terapia de se estar ocupado, né? Sim. As pessoas não relacionam, né, esse ocupacional com o fazer, como relacionam na saúde ocupacional, né? Quando escutam falar saúde ocupacional, no ato penso no trabalho, mas em terapia ocupacional já automaticamente já penso em algo que é para terapia do ócio, né? Vamos, Exatamente. né? E então, para mim é muito bom poder conversar e explicar um pouquinho sobre como é que é. Então, quem eu sou, né? Eu sou a Patrícia Souza, sou formada já há 20 anos pela escola do IPA, né? Que é o Instituto Porto Alegre Metodista, que está extinto o curso, né? Já desde 2013, se não me engano, ou 15, algo assim. E vim trilhando a minha vida sempre na área da neuro, né? No comecinho ainda atuei um pouquinho com a área social, mas logo em seguida já fui para a área da neuroreabilitação, que é a minha paixão, né, e atuo, né, com muito amor, assim, e ultimamente, nos últimos anos, me dedicado mais à questão da tecnologia assistiva voltada, né, para a neuroreabilitação. Então, tenho um caminho bem longo, assim, de 12 anos dentro de um ser, né, que é de Canoas, né, um ser de referência, já aqui na região metropolitana, e que me deu muito expertise, assim, né, nessas questões, né, da tecnologia assistiva. No geral todo, não só nas partes mais específicas que a terapia ocupacional acaba abrangendo, né, mas no todo, assim, né, então isso faz com que a gente tenha uma diferença também no olhar clínico, né. A tua presença para nós é muito importante, porque a Habilitas ela começou como uma clínica voltada principalmente para o atendimento de pessoas através do método Terasute. E ao longo do tempo, então, desses 7 anos, nós vimos buscando essa aproximação com outros profissionais que fazem essa conversa, essa relação com aquilo que nós também acreditamos de ser a essência do nosso trabalho, essa interlocução entre as áreas, né? E porque nós, como fisioterapeutas, muito nós auxiliamos as pessoas a se colocarem novamente ou iniciarem as suas funções, mas nós precisamos dessa aproximação com o terapeuta ocupacional para dar continuidade ao que a gente vai falar hoje, né? Às inúmeras áreas do desenvolvimento humano. Então, essa nossa conversa de hoje, talvez até as pessoas se perguntem, né? Tá, mas por que eles chamaram uma terapeuta ocupacional e não chamaram outro profissional da fisioterapia? É exatamente para
plantar essa semente, né, essa ideia de que nós precisamos mais do que nunca dessa aproximação. Nós precisamos dar continuidade, e não só continuidade, mas ter essas discussões acerca da nossa abordagem, da abordagem que diz respeito aos procedimentos da terapia ocupacional para o nosso bem maior, que é o desenvolvimento, que são as aquisições das pessoas que nos procuram com esse objetivo, né? De serem autônomas, de serem independentes, de buscarem essa autonomia e independência com alguns recursos, também, até mesmo de tecnologia assistiva. Então, por isso, principalmente, esta aproximação. E também porque nesse nosso percurso, o profissional que mais esteve conosco que eu digo fisioterapia ou fisioterapeutas na Habilitas, são profissionais da terapia ocupacional exatamente por esta questão de nós entendermos a importância desta aproximação, dessas vivências cruzadas e juntas ao mesmo tempo, né? Esses inúmeros olhares. Patrícia, eu acredito que é importante, assim, tu falares um pouco sobre o que é a terapia ocupacional. O que é? Esses tempos nós tivemos algumas visitas na clínica, procurando saber das áreas que nós atuamos, e me surpreendeu muito pessoas que acham, ou que acreditavam até aquele momento, que a terapia ocupacional era uma especialização da fisioterapia. Ainda existe muito isso. Fora os médicos que prescrevem, né, fisioterapia ocupacional, né? Ainda tem muito isso. Na verdade, eu gosto sempre de explicar assim, né? Na área física, principalmente, fica bem fácil de poder mostrar a diferença. O fisioterapeuta dá um movimento, dá uma função, né? Dá movimento de novo para a pessoa, né? Lhe dá um movimento funcional para aquela pessoa. E nós, terapeutas ocupacionais, vamos dar um significado para essa função que o fisioterapeuta conseguiu resgatar. Então, a gente trabalha com a função na ação em si, né? Onde que o físio, a gente vai se deparar muitas vezes com ele avaliando uma atividade de vida diária, mas ele não vai executar o treino dessa atividade de vida diária. Não vai ser ele que vai instrumentalizar a necessidade de estar fazendo com alguma adaptação, né? Algum recurso que possa facilitar o desenvolvimento dessa atividade de vida diária. Então, um exemplo muito clássico, né? Eu preciso reabilitar o meu membro superior para fazer de novo um corte de um alimento, né? O fisioterapeuta vai trazer esse movimento de volta. Só que vai chegar um momento, né, que talvez ele não consiga sustentar esse talher ou essa faca, né? Ele vai precisar de uma outra posição, talvez compensatória, para que esse movimento seja 100% perfeito, ou mais próximo do perfeito. E aí entra o terapeuta ocupacional, que vai poder avaliar cinesiologicamente também esse paciente, né? E poder trazer algum recurso da tecnologia assistiva para poder estar facilitando esse fazer desse paciente, né? Então, a gente vai engrossar esse talher, a gente vai colocar uma adaptação na mão desse paciente, se caso ele possa até, a gente engrossando, talvez ele facilite a apreensão. Porém, talvez ele não tenha força de sustentação, então a gente vai ter que colocar um recurso preso à mão dele para que ele consiga, né, fazer o uso daquele recurso. Então, eu vejo assim, fica mais fácil de explicar, assim como também a questão da marcha. As pessoas até me perguntam muito nos cursos, né, de órteses. Não, mas a órtese de membro inferior é só o físio que olha. Não. Por que a gente acha que é só o físio? Porque a marcha vem primeiro para o físio, né? Quando o físio se depara com um paciente neurológico, a primeira coisa que ele vai pensar é colocar esse paciente em pé logo. E o TO já pensa logo em fazer com que ele vá comer, com que ele já vá conseguir fazer a sua higienização. E o TO acaba mexendo muito mais com o braço. Por isso que acaba em algumas regiões do país e até no mundo, se dividiu a terapia ocupacional para membro superior e a física para membro inferior. Só que se a gente for pensar, o paciente é um todo, não tem como eu subdividir ele, né? Então, não tem como a ATO só cuida de uma coisa e o físio da outra, não, porque os dois precisam estar juntos, como tu já relatou, né? Para poder estar somando e fazendo o melhor para esse paciente. Então, eu vejo na questão da marcha que quando um paciente, ele
conseguiu já caminhar, porém, ele está com dificuldade de subir no ônibus, ele não consegue sair e entrar, né, num carro ou numa escada. Vai ser o TO que vai estar mostrando para ele as possibilidades de manejo para que ele consiga desenvolver isso. E às vezes pode ser sim o TO que vai perceber a necessidade de troca do uso de tipo de órtese de membro inferior que ele vai estar usando. De repente, o desenvolvimento da marcha dele já evoluiu, não precisa ser mais aquele modelo. Pode ser o TO que vai precisar indicar a troca do andador por uma muleta, né? Então, tem várias situações que os dois precisam estar cientes de como funciona, para os dois poderem estar conversando e fazendo o melhor para esse paciente. Não vai ser um olhando para uma coisa e outro olhando para outra, né? Os dois vão estar se somando. Eu acho que e o na que a área gente física é vê. mais fácil de explicar do que nas outras atuações da gente, né? Sim. E eu vejo também, assim, como nós podemos, inclusive, ter essas interlocuções durante as sessões, né? Uhum. Então, um Fundamental. exemplo que a gente pode trazer em relação a isso hoje na Habilitas, o próprio método TeraSult, que é onde nós Uhum. temos pessoas que estão em intensivo, com 3 horas de tratamento, Uhum. sendo que nessas 3 horas, inclusive, pode-se ter esse momento de interlocução, de entrada de outros profissionais, como Uhum. o terapeuta ocupacional, onde Sim. nós estamos instrumentalizando do ponto de vista da função daquelas estruturas corporais que necessitam de um olhar para o movimento, para a função, e a entrada de vocês, terapeutas ocupacionais, junto para encaminhar esse movimento, que é isso que tu Uhum. falas, né? De Isso. colocar um significado naquele movimento, Exato, né? exato. Porque na maioria das. A gente, óbvio que só dando movimento para o paciente, muitas vezes ele já sabe o que fazer com aquele movimento. Porém, em alguns casos, a gente percebe muito isso, muito forte, naqueles pacientes que adquiriram alguma lesão, né, e não nasceram com ela. Porque os que nascem, eles acabam, eles mesmos sendo seus próprios terapeutas, né, em todo o seu processo. Eles mesmos se buscam alternativas para sua deambulação, eles mesmos buscam uma alternativa para sua alimentação, para sua comunicação, né? Então, eles mesmos são seus próprios terapeutas, assim como nós somos também desde que a gente nasce. Agora, quando a gente tem uma pessoa que adquire a lesão, para ela é muito mais traumatizante pensar, cogitar. Eu gosto de dar um exemplo muito forte de uma paciente minha, que ela veio da fisioterapia muito preocupada, né? Ela veio encaminhada da fisio para mim na época, porque ela não conseguia colocar o sutiã. Por quê? Porque ela estava acostumada a colocar o sutiã prendendo atrás, né? Uhum. Só que ela sofreu um AVC, né? Então ela estava hemiplégica. Como que eu vou colocar agora o sutiã? Eu não consigo pôr lá atrás. E nunca parou para pensar que ela poderia prender na frente e rodar o sutiã para trás. Uma coisa Uhum. muito simples, mas o trauma que ela teve aos 31 anos, porque foi super jovem, né? O AVC dela, ela não conseguia pensar em alternativas, né? Então, essas situações do dia a dia, né? Acaba sendo difícil para as pessoas terem resoluções. E aí somos nós que vamos dar, né, Esse instrumento. essa possibilidade para essa pessoa. E Uhum. que acaba muitas vezes sendo coisas tão simples, mas só que nós passamos 4 ou 5 anos só estudando essa função, né, esse desejo que o paciente tem de voltar a ter autonomia. Então acaba se tornando essencial, né? A gente consegue perceber situações que às vezes as pessoas não se dão conta, como, eu não consigo colocar minhas calças. Porém, aí tu fala assim, tu já tentou para colocar, às vezes a pessoa não se dá conta que ela tá tentando Uhum. fazer isso em pé e poderia só sentar. Sim. São detalhes muito simples, assim, que a gente não Que precisa acaba. desse direcionamento, né? Isso. Até porque muitas vezes como tu disseste, assim, é uma vivência que a pessoa não teve ainda, que é o que acontece com as crianças, né? Então a criança Uhum. já está nesse processo de aprendizagem a partir do que ela tem de impossibilidades ou de Uhum. diminuição em termos de déficits, né? Mas Uhum. aquele que tem um transtorno neuromotor adquirido, vamos dizer Uhum. assim, ele precisa desse toque para que Uhum. ele consiga
enxergar novos caminhos, né? Sim. A mesma coisa em relação à própria criança, não a ela em si, mas aos seus familiares, né? Que muitas vezes essa intervenção direcionada de orientações ao familiar que vai dar esta abertura do olhar sobre as possibilidades e potencialidades que aquela criança tem, né, Patrícia? Exato. Isso que tu trouxe agora é muito importante, porque em pacientes como, por exemplo, com hemiparesia, né, que a gente vê muito forte isso. A criança tem uma hemiparesia à esquerda, e aí, ó, e a dominância dela provavelmente já era para ser destra mesmo, né, era para ser direita, e os pais ficam numa insistência que ela faça uso daquela mão esquerda. E até que tu pare e pensa, né, com eles. Qual é a tua dominância? Qual é o braço que tu sempre, né, destina para o teu movimento? Não é o direito? Por que que teu filho precisa fazer com o esquerdo tudo, né? Aí eles querem direcionar também até a escrita ou até movimentos de alimentação que para a criança é normal usar direito, até porque para eles também é normal, né? Sim. Por uma ânsia, um desejo de ver o filho o mais próximo do típico, do normal possível, né? Então, essa necessidade de poder acolher essa angústia desses pais também é muito importante, né? E aí vem aquela situação que tu trouxe do trabalho em equipe, né? Do coletivo, né? Do multidisciplinar, do transdisciplinar, que é uma questão Que meio bom o utópica trans. ainda, né? Mas da psicologia estar junto, né? E podendo ter esse olhar, essa conversa com esses pais, para poder estar possibilitando para eles observar o seu filho dentro do crescimento, né? E não só das perdas, né? Ou do que ainda não Exatamente. alcançou, Do né? potencial, né? Do Isso, potencial, poder vislumbrar esse potencial, saber que tem outros caminhos para ele atingir os objetivos dele, isso, os objetivos da família e até mesmo os objetivos do trânsito social, né? Que é exato. uma das áreas assim que tem essa atuação muito forte é a terapia ocupacional, né? De poder trazer ao indivíduo o retorno dele às suas atividades laborais, às suas atividades sociais, né? E não Sim, prepará-lo só para ficar dentro de casa de uma maneira mais confortável. Ao isso. contrário, de que ele se sinta tão confortável, tão capaz, que ele possa voltar, inclusive, às suas atividades laborais e sociais, né? Sim. Mas, Patrícia, vamos voltar um pouquinho, que eu fiquei pensando numa questão que tu trouxeste, assim, da subjetividade, mas como é que é essa formação do terapeuta ocupacional? Falamos antes, não é uma especialização da Não. fisioterapia, é um curso de graduação, né? Como é que são, assim, o tempo dos cursos hoje? Nós temos, o único, assim, que eu sei mais próximo, né? É Santa Maria, eu não sei se tem algum outro mais próximo Tem, do que Santa Maria. tem. Tem a gente chamava da faculdade da Serra Gaúcha, né? Mas ela foi vendida Ah, por isso, sim. pelo Cruzeiro, que foi que comprou. Não Uhum. recordo agora. Mas estamos em Caxias do Sul, creio que seja mais próximo Ah, para sim. vocês ainda, Uhum. né? Aham. A de Caxias, nós temos 4 cursos no estado, né? Todos os 4 cursos de 4 anos de duração, né? Então, nós temos 2 faculdades federais e 2 particulares. As 2 particulares, assim como algumas demandas da fisioterapia também está acontecendo, Uhum. né? A gente já ficou sabendo que a própria PUC aqui no Porto Alegre não está abrindo vestibular, já tem 3 anos, né? Ou 3 vestibulares seguidos, algo parecido, assim. Uhum. Então, elas também já têm 2 anos que elas não abrem vestibulares, né? Tanto a Faculdade da Serra Gaúcha quanto a Universidade Federal Franciscana, na verdade, de Santa Maria, né? A UFN. Elas duas estão congelados, não estão extintos ainda, né? Mas eles Sim. estão Uhum. congelados para vestibular e só esperando a conclusão das turmas que estão, né, em desenvolvimento ainda, né, em formação. E temos daí a Faculdade de Santa Maria, na Federal, e na Federal de Pelotas, né, que são as que estão atuantes, né,
bem fortes aqui no estado. Aqui em Porto Alegre nós estamos 100, né? Eu Sim, sou a presidente da associação também do estado, né? Dos isso é terapeutas importante. ocupacionais. Aham. Então, nós temos A Roberta está dizendo que provavelmente a FSG vai fechar, é, né, o curso. eles só não fecharam, né? Assim como a FN, ainda não deram nada de feedback ainda, em função de que tem turmas se formando, né? Então, enquanto estiverem as turmas, eles não podem Sim. concluir, né, o Uhum, fechamento. uhum. Só podem congelar os vestibulares. Mas nós, enquanto atorgues, né, estamos tentando retornar junto com o CREFIT algumas possibilidades de algumas faculdades. Tentamos resgatar isso no ano passado, mas com a entrada do governo federal cortando algumas possibilidades de verba para faculdades públicas, ficou meio travado da gente conseguir, né, uma conversa com a URGS ou com a fundação para verificar essas possibilidades daqui, né, mais na região metropolitana, porque tem uma demanda muito grande. Mas também estamos em tratativas com algumas particulares, por isso que a gente ficou sabendo da PUC, né, dessa Sim. realidade. Daí a gente pensou, Uhum. se a FIS não está indo bem, eles não vão querer colocar. Porque a gente pensa, como as matérias são muito parecidas, né, pelo processo de desenvolvimento são muito semelhantes, e os laboratórios também da área da saúde são os mesmos, né? Então, onde a gente vê Sim, que já tem faculdade de físio, ou medicina, fonoaudiologia, a gente percebe uma facilidade de inclusão de um curso novo da saúde, que facilita sim. porque daí eles têm menos gastos, né, na inclusão, De né? investimento. Uhum, Isso. Então, daí, nesse uhum. sentido que a gente tem ficado sabendo de algumas coisinhas que a gente se assusta também, Sim. porque a gente pensa, pô, mas a físio, né, cheio já de De gente, e a fonte. gente Uhum. costuma dar essa informação sempre, que aqui no estado que nós temos de fisioterapeuta, é o que nós temos de terapeutas ocupacionais no país. Então, nós temos Nossa, uma média de 20 mil fisioterapeutas no estado, e nós temos somente 20 mil no país de terapeutas ocupacionais. nossa. Então, Uhum. são números que assustam, né? O quanto que a FISA Assusta. conseguiu subir, né? Na Sim, mídia, ou na divulgação, né? Até mesmo os leigos ainda não sabendo tudo que a fisioterapia realmente é capaz de fazer. A gente sabe que ainda tem muito essa coisa de que fisioterapeuta sim. faz massagem, né? É. Aham. Mas o terapeuta ocupacional não conseguiu seguir, né? Nessa linha junto, né? Nessa caminhada. Patrícia, mas a minha pergunta sobre a formação tem um motivo, que é Diga. eu me chama muita atenção a formação da terapia ocupacional, dos terapeutas ocupacionais, quanto às questões que envolvem a subjetividade. Uhum. Eu vejo isso como algo extremamente necessário, importante para todos os nossos todo o nosso público, né? Não só das pessoas que apresentam alguma deficiência em função de um transtorno neuromotor, mas as questões que envolvem a subjetividade na área da neurofunção, ou como tu falas, da neuroreabilitação, é extremamente importante, né? Então, isso é uma das coisas, assim, que eu gostaria, assim, que tu falasses um pouco sobre estas áreas de atuação da terapia ocupacional, né? Assim, de forma geral, porque nós temos aí as especialidades dentro da terapia ocupacional, nós escutamos muitas vezes pessoas que conhecem um pouco sobre a terapia ocupacional, falando principalmente de terapeutas ocupacionais que atendem em SER, né? Em centros especializados em reabilitação. Então, hoje, e eu tenho mania de dizer esse hoje, mas não é hoje, né? Mas, assim, com a ACD, com a CADEF em Canoas, que são as instituições mais próximas nossas, aqui em Novo Hamburgo, agora com o SER, né? Nós temos, assim, um entendimento melhor ou maior ou ampliado acerca da atuação do terapeuta ocupacional, mas não é algo que é do conhecimento comum e Sim. amplo como deveria ser, Uhum. né? Então, como se dá isso? Assim, quais são as áreas de atuação que vocês, terapeutas ocupacionais, têm estado, né? Têm contribuído com tanta excelência para o desenvolvimento, para as aquisições das pessoas que os procuram?
Então, nós temos poucas especialidades, né, com resoluções, né, confirmadas pela a legislação, né, pelo COFITO, né. Então, nós temos o contexto hospitalar, contextos escolares, saúde mental, saúde coletiva, que é a saúde da família, praticamente. A saúde da mulher, né? Não, Não, não. saúde da família. Saúde da Isso, família, né? que entra junto com a saúde Uhum. coletiva de uma certa Sim. forma. Agora vai falhar um pouquinho. A reabilitação física nós temos, estamos num processo, né? Uhum. Também, assim como A a integração geronto, né? geronto. Eu estou tentando lembrar das meninas que são da Câmara Técnica do CREFITO. Mas são somente 6, né? São Uhum. somente 6 que especializações afirmadas, né? Pelo COFITO. E nós estamos na luta agora, né? Pela reabilitação física, que tem uma discussão ainda também sobre o nome, se vai ser saúde funcional, como que vai ser o nome. E a questão da integração sensorial também, né? Que ela é um método de Aires, né? É reconhecido Sim. enquanto uma prática da terapia ocupacional, porém não é algo que seja uma especialidade ainda reconhecida nossa, né? Pelo próprio Uhum. conselho. Então a gente está Uhum. nessa batalha do reconhecimento dessas duas e na verdade, tem muitas outras áreas que a gente acaba atuando sem ter essa questão da especialidade em si. Porque, na verdade, hoje em dia a gente até nem fala mais sobre desta forma, né? Mas como eu sou de uma formação mais antiga, eu lembro que a Uhum. gente dizia muito assim, e isso me chama muito a atenção, porque quando eu estava no meu último estágio na faculdade, em Uma 1999, colega diz aí que tem acupuntura também, que é uma das especialidades na da verdade, TA. a acupuntura é um recurso que é possível do terapeuta ocupacional, mas não é uma especialidade do terapeuta ocupacional. Não é uma área de especialidade, Uhum. né? A acupuntura é uma área de recurso, né? Um recurso que foi retirado. E aí que vem uma situação que talvez poucos teós e poucos físicos sabem, que a medicina entrou com uma ação, né, para tirar essa possibilidade de atuação do fisioterapeuta, e por ele não saber que a terapia ocupacional existe, provavelmente por isso, ele não tirou essa Uhum. possibilidade do terapeuta Do TO. ocupacional. Então, o TO continua podendo fazer uso, né, desse recurso enquanto processo terapêutico. Mas o fisioterapeuta já não tem mais essa possibilidade enquanto reconhecimento, né, legalidade Uhum. pelo COFIT. Mas, voltando, né, à questão que eu estava Sim. falando, que eu lembro que teve uma professora da nutrição que chamou muito atenção durante a nossa prática, que ela disse, é o primeiro curso que eu vejo, né, informação na área da saúde, que observa o sujeito num todo, tanto na parte física, quanto na parte psicológica, quanto na realidade social dele, né? Exatamente. E a gente não se preocupa somente assim, esse paciente está em movimento funcional, né, executando, porque a gente acaba, não adianta eu pensar, vislumbrar para ele, por exemplo, como a gente está falando em neuro, uma cadeira de rodas motorizada, sendo que de repente ele nem tem como sair de casa com essa cadeira motorizada, porque de Uhum. repente o terreno dele não há essa possibilidade, e talvez até a casa dele tenha, mas a rua dele não seja pavimentada, né? Talvez seja cheia de buracos. Tem várias possibilidades, como, por exemplo, o ônibus da cidade dele não ter adaptação para uma cadeira de rodas. Então, o que vai facilitar na vida dele ter essa cadeira? De repente, é muito mais benéfico para ele uma outra adaptação dentro da casa, né? Do que a gente se Uhum. preocupar em não, para ele, óbvio, ele é cadeirante, óbvio que vai ser o melhor para ele. Então a gente Uhum. consegue ter esse olhar, né? E que faz uma diferença muito grande quando tu vai prescrever principalmente um equipamento, como eu via muito seguido na instituição, né? Que prescreviam cadeiras de banho, a reveria. Agora que o SUS está dando, vamos dar as cadeiras Uhum. de banho tudo, né? Aquelas maravilhosas, as banhitas, aquelas cadeiras espreguiçadeira, né? Não cabiam Sim. nos boxes dos pacientes. E aí Uhum. acabou, né, sendo percebido isso dentro de uma avaliação da terapia ocupacional. Assim como também teve um período de prescrições de próteses mioelétricas. Os pacientes usavam por estética, eles não estavam usando, Sim. imagina, ter uma Para função. Mercedes só para passear no domingo. Claro. Não tem lógica, né? Sim, Então, sim.
o terapeuta ocupacional, ele consegue ter essa possibilidade de visualizar o contexto no todo desse paciente, em virtude de a gente pensar na ocupação dele no total, e não numa ocupação que é da função somente ali da execução daquele movimento, mas sim da ocupação total. Porque dessa ocupação inclui o seu sono estar em autocontrole, né? A sua ocupação de lazer também está envolvida, a sua ocupação familiar, como é que é o seu contexto dentro desse objeto familiar, né? Então, a gente tem uma visualização. Quem é esse sujeito, né? E o que deseja esse sujeito. E a gente poder deixar com que ele traga o seu desejo, né? E o que a gente acaba muitas vezes se deparando, que o paciente chega até nós, né? Sem muitas vezes compreender o que realmente está acontecendo com ele. Pacientes com lesão medular, então, eu tive campeões de audiência que eu que expliquei o que estava acontecendo com o corpo deles, sendo que o médico não tinha explicado, né, adequadamente para ele sobre isso. Então, como nós conseguimos ter essa visão, né, mais ampla do universo deles, a gente consegue dar esse feedback melhor e compor melhor o processo da equipe toda, né? Que daí a equipe também se abre para esses novos horizontes, né? E porque vocês têm também a questão da intervenção a domicílio, né? Que é diferente da intervenção a domicílio, como é que eu vou dizer assim? Para fazer uma intervenção de movimento a domicílio. Ela é uma intervenção com um olhar muito amplo, né? Porque é aquela pessoa se deslocando, como tu disseste, é essa pessoa com as suas atividades de vida diária, né? E que vocês dão essa sustentação, esse suporte, esse olhar, ou eu vou dizer assim, esse direcionamento para que ela dê conta ou retome essas atividades, né? Com mais autonomia, com maior independência. Mas assim, eu nem digo somente isso também, porque o próprio serviço social vai até a casa das pessoas e não consegue ter essa visão em muitos casos, né? Sim. Porque, por exemplo... Mas nós também vamos, né? Mas assim, eu, quando eu trabalhava no SER, eu não conseguia sair, né? Então eu fazia o paciente trazer a casa dele para mim. Traga fotos, me diga os teus problemas, vamos fazer um mapinha aqui, como é que é a tua realidade, me conta como é que é essas funcionalidades, né? Quantas vezes eu orientei pacientes a colocar uma rampa de acesso dentro da sua casa, somente por fotos do que ele me trazia, né? Da realidade deles. Pacientes do interior, não tinha como eu me deslocar. E mesmo os que eram mesmo da cidade, não teria como, né? O meu contrato era dentro da instituição, né? Não né, circulando pela cidade, né? Que seria o nosso desejo maior, né? Mas até mesmo assim, a questão das escolas das crianças também, né? Quantas vezes a gente acolheu professores na instituição também, para poder dar esse retorno para a instituição, poder facilitar para os professores, né? Desmistificar os medos dos professores, principalmente com essa nova formação que o MEC criou, né, de extinguir as especialidades da pedagogia, né, em sua formação base, e manter todas como formações de especialidade pós-graduação, né, isso também dificultou muito, né, e a redução também da extinção do magistério, né, também fez com que mudasse muito a questão da escola. Porque o professor, hoje em dia, ele é pedagogo, e o pedagogo ele é para ser supervisor ou orientador, ele não é um professor, né? Sim. Então, eles acabam ficando sem essa possibilidade, coisa que daí existia a pedagogia das séries especiais, e eles tinham essa visão, eles tinham uma compreensão melhor de todo o amplo, né, da situação, e com essa possibilidade nova do MEC, acabou sendo uma impossibilidade de recursos para eles. Né? Mas com isso, a atuação de vocês, terapeutas ocupacionais na escola, tem sido mais intensa, não? Gostaríamos que fosse. Infelizmente, nem a nova portaria do MEC, né, traz essas possibilidades, né? Praticamente, o terapeuta ocupacional não é mencionado também. Então, a gente tem uma luta contínua, né, de reconhecimento, de entendimento do que a gente realmente é necessário, né, na execução de várias tarefas, né, na composição dessa equipe. Então, a gente tem uma luta árdua.
Eu falo isso porque eu penso exatamente no que se destina à educação infantil, por exemplo, né? Uhum. Que ela está aí para que as crianças se apropriem das atividades de vida diária, Isso. principalmente, né? E Uhum. são vocês os profissionais que estão, que passaram por uma formação voltada principalmente a esta função, né? Essa Sim. função do indivíduo. E falando também nas crianças, né? A gente também pode pensar na questão do próprio brincar. Então, Uhum. hoje, eu vejo, eu observo, né? Porque eu me formei em 96 e eu tive uma atuação por bastante tempo em APAE. Então, foi na Uhum. APAE que eu tive essa possibilidade de me aproximar da terapia ocupacional como outras áreas, né? Como o serviço social, como a fonoaudiologia, a própria educação especial na época, né? Sim. Mas o que eu vejo é que em relação a hoje, assim, eu digo hoje mesmo, assim, esses últimos 2 anos, principalmente, em relação aos diagnósticos de crianças no espectro autista, como nós temos tido encaminhamento para terapia ocupacional, Sim. pensando e vindo esses encaminhamentos para os pais já nos trazem também dessa forma, né? A neuro encaminhou para o terapeuta ocupacional para que ele aprenda a brincar, né? Para que ele Sim. aprenda a fazer determinadas tarefas que dizem respeito às atividades de vida diária, Sim. né? E sabe que isso é uma coisa que eu sempre bati assim com os pais. Porque o brincar é a primeira atividade de vida diária de uma criança, né? Uhum. É fundamental. E se uma criança não faz um brincar construtivo, ela vai ter uma dificuldade de desenvolvimento motor, sensorial, cognitivo. Tudo vai ficar mais dificultoso para essa criança, né? Uhum. E hoje em dia, com a questão da internet, isso está cada vez mais complicado, porque é algo até que a gente tem discutido muito, assim, né? Porque, por exemplo, a escrita, eu acho que eu tô travando. Não, não, não. Tá, porque tu ficou rodando, Para. daí eu pensei, será que sou eu? Ah. A escrita, né, tem tido várias possibilidades de, de, de recursos, né, que está aparecendo, principalmente no Instagram, eu vejo várias propagandas de facilitadores de escrita, né, de Uhum. várias marcas, inclusive até chinesas aparecendo. Só que a maior parte da dificuldade de escrita dessas crianças está vindo pela falta de brincar, né? O brincar, o Falta desenvolvimento das amplo, vivências, né? isso. O brincar amplo, que é o brincar de bola, brincar de correr, a criança não tem mais esse desenvolvimento. E acaba, isso afeta no processo da motricidade fina, né? E aí, então tá com dificuldade, vamos infiltrar aí um dispositivo para facilitar, mas às Uhum. vezes não é isso que necessita, né? Óbvio, tem crianças que sim precisam desse recurso, mas muitas não têm necessidade, é só um treino mesmo, né? De estímulo, né? Às vezes até De maior. experienciar, né? De Isso, um experienciar. estímulo sensorial, Uhum. né? Maior, mais Uhum. amplo. E isso acaba vindo muito forte também dentro do processo do transtorno espectro autista, sendo que cada vez estão estudando mais, né? O transtorno, e se observa essa alteração sensorial sendo uma das principais, né, dificuldades da interação da criança, né? Então, quanto mais esse processo sensorial é desenvolvido nessa criança, né, ela consegue se reintroduzir, né, Sim, dentro do sim. processo, né? Uhum. E ela mesma consegue se compreender dentro desse processo também, né? E não somente Exatamente. fazer parte daquilo de uma forma Uhum. robótica, Que né? é Como antigamente novamente, era feito. que é novamente o significado daquela função ou o significado do próprio brincar, né? Então, o que Isso, se deseja é que uma criança não brinque por brincar, que ela isso, exatamente esteja ali naquele brincar, porque ele é o que sustenta também a subjetividade, né? isso. O que sustenta é a criança para outras atividades, para ela poder antecipar, inclusive, o futuro, né? Que é isso que a gente fala das diferentes formas as diferentes abordagens em relação ao brincar, ou melhor dizendo, as diferentes etapas desse processo do brincar, né? Isso, Então, o que a gente quer é que ela consiga simbolizar através do brincar, né? Além isso. de vivenciar as questões, claro,
dependendo da faixa etária, de experienciar essas questões sensoriais, sensório-motoras, mas que ela venha a trazer outros recursos, outras informações que vão sustentá-la no amanhã, né, nesse processo de desenvolvimento dela. Exato. Patrícia, não pode falar. Não, eu só ia, né, acrescentar também, assim, gesto que podemos ter pais assistindo, que tinha muito disso que trazia para mim também os pais. Mas ele vai na fonoaudiologia, ela faz a mesma coisa que tu tá fazendo. Ou ela vai lá, ele vai na física, a física também faz a mesma coisa que tu tá fazendo. Ou seja, brincando, né? Uhum. E aí ele entendia, quando eu explicava o porquê que eu tava brincando, ele não entendia por que então, mas a física não é para ensinar a brincar, nem a fono, então por que elas brincam? Porque é o objeto de trabalho da criança. Tu não tem como tu começar lá, vamos lá, 1, 2, 3, 4, né? Ou ficar lá, a fono, ensinando a criança a falar, vamos, né? Faz sem ter uma brincadeira junto, né? Então, é Para importante contextualizar, né? isso, a criança precisa ter um interesse naquele processo. E o brincar para ela é o principal carro-chefe para ela poder ter um interesse e querer, né, participar para poder. Ela não tem o entendimento que um adulto tem de que ele está aqui para poder melhorar nisso. Ela está aqui porque meus pais mandaram eu vir para cá, né? Então a E gente que tem que dar saco, muito. às vezes, né? Em algumas situações, eu tinha sorte, porque com a minha sala, as crianças diziam que parecia que ela era de cabeça para baixo, por causa das bolas, né, Uhum. suspensas, né, e vários Uhum. recursos, né, que a gente tem sensorial, elas adoravam. Mas nas outras salas, elas ficavam, né, naquilo, né. Uhum. A gente tem também essa vantagem na TO, né, tudo para Sim. criança é divertido, né. Patrícia, até com essa tua fala, eu fico pensando se tu pudesses assim falar um pouco mais, direcionar assim para a questão dos procedimentos. Eu vou usar esse termo, tá? Os Uhum. procedimentos do terapeuta ocupacional, talvez não seja esse termo, mas quais são essas intervenções que vocês costumam fazer, bom, em relação à integração sensorial, aos recursos de tecnologia assistiva? O que vocês usam, né? Que recursos e de que forma muitas vezes vocês utilizam, assim, para poder a gente exemplificar para aqueles que não conhecem ainda o trabalho do terapeuta ocupacional. Então, existem várias metodologias, né? Vários protocolos. Eu vou te ser sincera que eu não sigo nenhum. Não, porque eu vejo esses protocolos extremamente positivistas demais, né? E como a boa geminiana, eu não consigo fazer sempre a mesma coisa. Então, eu acabo, nunca, eu me lembro que logo que eu me formei, a CD chegou, eu me formei 2 meses depois, a CD chegou no estado. E para trabalhar na CD tem que ter BOBAT, né? Uhum. E é um protocolo que nunca me atraiu justamente porque é tudo uma coisa muito fechada, né? Tem que seguir exatamente aquele padrão. O protocolo CABAT também, que a Kinder usa aqui, né? Também aqui em Porto Alegre. O Terashui ou Pediashui também, né? É algo que acaba seguindo muito forte, né? Um protocolo e dão certo, dão certo. Mas não é uma área que eu me sinto à vontade de ficar ali seguindo aquele padrão. Existem várias metodologias e muitas próximas da fisioterapia, né? Que a fisioterapia também faz uso. A gente, na verdade, tudo que vem de metodologia disponível para poder estar trabalhando a questão emocional do sujeito vai ser um recurso que a terapia ocupacional vai poder lançar. A gente vai poder fazer o uso de uma bandagem terapêutica como algo que pode ser um procedimento super funcional para aquele paciente, como a gente pode usar um método específico, né, de terapia ocupacional como a própria integração sensorial, né? Então, ou usar os dois juntos, né? Ou usar mais de um ao mesmo tempo. Então, é muito amplo, né? Porque, na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa focar nessa ocupação. No quanto que esse paciente precisa estar desenvolvido para sua ocupação ser o mais funcional e autônoma possível. E talvez independente, né? Que tem diferença, né? Em ser Sim, autônomo e ser independente. ser Tem pessoas que acabam independente. achando que é a mesma coisa, né? Uhum, Que eu posso uhum, ser independente, mas não ter autonomia, né? uhum. Ou e vice-versa.
Então, quanto maior essa possibilidade de que a gente possa, né, estar vinculando aquele procedimento, existem terapeutas ocupacionais que fazem pilates para trabalhar também, existem procedimentos em água, existem vários procedimentos, né? Seria difícil eu ficar aqui elencando todos, porque com Sim, certeza me esquecer claro. algum. Uhum, Mas, assim, o uhum. que é fundamental é fazer sempre uma boa anamnese desse paciente, né? Um bom histórico dessa história de vida desse paciente, porque se a gente sabe, não adianta, né? Eu lembro uma vez durante o meu estágio que eu estava tentando ensinar o paciente a tirar uma roupa do guarda-roupa e vamos vestir. Ele tinha uma praxia do vestir e só que esse paciente ele nunca tirou a roupa do guarda-roupa porque sempre foi a esposa dele que deixava já em cima da cama. Então ele não Uhum. conseguia fazer porque a praxia dele já não era anterior àquele movimento. A praxia dele Sim. era daquele movimento adiante, né? Então, se a gente não conhece a história de vida desse paciente, a gente não consegue compreender o processo da ocupação dele no momento que ele está passando. Então, sempre a terapia ocupacional, se ela não fizer o terapeuta ocupacional que for, pode ser o mais letrado possível, né? O doutor em Uhum. alguma coisa, se ele não fizer uma história de vida, colher essa história de vida adequadamente desse paciente, ele vai ficar perdido no processo do seu desenvolvimento, né? Então, não adianta ele vir com um recurso mais elaborado, com um procedimento mais processual, que ele vai ficar perdido durante o tratamento se ele não saber de onde esse paciente veio e para onde ele quer ir, né? Os É, desejos do isso, paciente. isso não difere muito da nossa prática também na fisioterapia, né? Que até a Roberta, que é uma colega fisioterapeuta, a Roberta Bernardi da Serra, né? Agora eu Uhum. não me lembro, Roberta, se é Caxias ou se é Bento. Mas a Roberta falava ali há pouco, quando escreveu, quando tu falavas dos métodos, né? Uhum. Que hoje nós temos uma forma diferente, uma abordagem diferente, inclusive em relação aos métodos e aos conceitos, né? Então vamos dizer que o Boba de hoje realmente voltou farroupilha, ela colocou. Uhum. Então, que o Boba de hoje realmente está voltado para o que o casal Bobat desejava, que é o conceito, e não só o método, né? Não Uhum. estabelecer um protocolo. Então, poder ter efetivamente essa interferência, essa entrada, esse aproveitamento do brincar, assim como os outros métodos também, né? Como o Terasut, que é da nossa maior vivência. Hoje não se fala mais no Terasut como algo fechado, como um protocolo, né? Ele é Uhum. um programa de desenvolvimento, um programa de tratamento, na verdade, para o desenvolvimento. Mas daí entra a questão desse olhar o sujeito, né? Uhum. Então a gente consegue introduzir o brincar porque nós estamos escutando, olhando quem é aquele que está ali, né? Então ele não é como às vezes a gente ainda infelizmente escuta a perna que não funciona bem, o braço que não está funcionando direito, né? Ele é Sim. aquele sujeito, aquele indivíduo com necessidades que são necessidades únicas, são necessidades dele, né? Então, por isso nós precisamos sim ter esse olhar e introduzir tudo que for necessário que vá ao encontro dessas necessidades da criança, do adulto e de uma Sim. forma que bom que se mudou, né? Mas Em deixa eu tentar relação a isso. explicar, senão vai ficar mal entendido o que eu quis dizer. Não, pode falar. Eu compreendi o que a Roberta está querendo dizer, né? E eu sei que tá tendo, que houve essa mudança, óbvio, até porque, né? Senão a gente tem que estar evoluindo sempre os procedimentos. Mas o que eu quero dizer assim é que eu não consigo ficar em um sistema, um procedimento, né? Sim, é uma Eu, abordagem holística. Exato, Uhum, porque muitas vezes aquele movimento que tu faz no Terasui pode ser casado logo em seguida com o movimento que a integração sensorial, né, possa uhum, estar nos apresentando, ou um movimento do Bobat, né? Então, tem a poder usar vários métodos ao mesmo tempo que te dão uhum, essa visão.
tem gente que não concorda, que, né, e eu não discordo nem concordo. Eu acho que cada um Sim, encontra o seu método e a forma com que vai conseguir ter evolução na melhor qualidade para o paciente, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer, assim, que eu não uso sim, um sim. protocolo só, Aham, né? aham, Eu sei de várias outras colegas, e não só da terapia ocupacional, em outras áreas também, que não se faz de recurso somente um conhecimento, que acaba mesclando, né? Como a gente vê, próprias meninas que trabalham no TEA, tem meninas que atendem tanto pelo Denver quanto integração sensorial. Elas utilizam dois métodos bem sim. opostos, né? Mas que se Uhum, complementam de uma certa forma dentro do olhar sim, delas. Né? Então é nesse claro. sentido que eu estou querendo dizer, eu não estou Dentro, desmerecendo. sim, dentro do olhar e da questão que vai para a avaliação, né? Porque é Isso, através, dentro como tu daquela disseste, que é necessidade daquele paciente. exatamente. E daquele momento, porque ele pode Isso, daqui a pouco estar em outro estágio do seu processo de desenvolvimento e que vai ser redirecionado à abordagem. Eu costumo dizer até, principalmente pensando nas crianças, né, que dentro de uma mesma intervenção, do mesmo dia, na verdade, numa mesma sessão, não de uma intervenção, dentro de uma mesma sessão, tu vais fazer uma mescla de bem recursos, grande. porque tu tá querendo buscar aquele objetivo, né? Aham, E se precisar lançar o uso de inúmeros recursos, vai se lançar, porque tu tens um objetivo. A gente, sim, inclusive, costuma dizer, né, que a gente não brinca por brincar. A gente brinca numa sessão com um objetivo. A criança está ali brincando, mas nós, como terapeutas, nós temos os nossos sim. objetivos, Uhum. né? Sim, um E brincar nós já estamos. construtivo. Exatamente. Nós já estamos quase no final do nosso encontro, né? E eu queria escutar falar, que tu falasse um pouquinho, por favor, Patrícia, sobre a tua vivência em relação também à utilização de órteses, de adaptações, né? E da tecnologia assistiva como um todo, assim, porque a gente vê que a terapia ocupacional é essa referência primeira, né, para a tecnologia assistiva. E se as crianças se adaptam bem a esses Sim, recursos de tecnologia sim, assistiva. é algo que é bem importante salientar. Primeiro, vamos desmistificar isso, né? A tecnologia Uhum, assistiva ela é multidisciplinar. Só que a uhum, terapia ocupacional, ela descobriu isso primeiro, eu costumo dizer, assim, né? Até porque como a gente faz as adaptações, né? E aí acaba se deparando primeiramente com ela. Mas isso nada impede, né, que os outros profissionais, né, possam estar utiliza. também fazendo uso delas, né, ou até confeccionando algumas. O que a gente explica sempre que o fisioterapeuta, vamos, né, já que a gente está falando aqui de TO para físio, Sim. Uhum, pode criar uma adaptação para engrossar um lápis. O professor da escola pode também. Mas quem vai conseguir fazer a avaliação e a adequação dessa funcionalidade e treinar vai ser o terapeuta ocupacional, porque a gente que é o profissional que verifica esse significado dessa função, né? Então a uhum, gente pode até, nossa, e a gente já aconteceu isso, né? De um profissional fazer uma avaliação achando que aquele equipamento seria adequado, e aí quando veio para a TO a gente viu, não, faltou angular, faltou engrossar um pouquinho mais, faltou fazer mais um outro procedimento no material. Então, porque a gente acaba dando aperfeiçoamento de acordo com a funcionalidade real da avaliação que a gente faz, né? Mas o recurso é maravilhoso, mas nem toda criança gosta, né? Por quê? uhum. Porque ela já se sente, principalmente se ela está em fase escolar, ela já se sente diferente. E a criança na fase escolar é a criança que já está passando pelo processo de bullying. Então, tudo que ela pudesse manter o mais próximo, né, do típico, para ela é mais fácil e mais confortável. Então, a gente ainda introduzir uma órtese, por exemplo, para uma criança, membro inferior, ela usa, porque ninguém está vendo, principalmente aqui no estado, né, que fica escondidinho por causa das roupas, Uhum, das botas, roupas. né? A gente ainda tem esse recurso. Mas membro superior, a criança tem uma negligência muito grande de uso, por causa que é algo que esteticamente não a conforta. Mas a eficácia do processo é muito forte. E aí, na questão das órteses, vem a situação das órteses em neoprene, que vem, Patrícia, com vai acabar. licença, a gente provavelmente vai acabar e eu vou depois voltar para a gente